galera, é o seguinte, estamos aqui para falar a respeito de The Last of Us Parte 2, que eu zerei com cerca de 27 horas de jogo, e aqui temos o meu review, a minha análise da minha experiência com o game. Eu recebi o jogo em antecipado, gratuitamente, através da equipe de PlayStation Brasil, a quem eu agradeço, e esse aqui é um jogo que é recomendado para maiores de idade, ele tem temas muito pesados, é um jogo muito brutal, e nele, inclusive, há momentos com nudez. Não são muitos, não tem tanta nudez assim no game, mas a nudez está presente, ok? É um jogo que é desenvolvido pela Naughty Dog, que é responsável também pela franquia Uncharted, que desenvolveu o primeiro Crash Bandicoot, e o jogo é uma continuação direta do primeiro The Last of Us. Mantém, inclusive, o estilo de jogo do primeiro The Last of Us, é um jogo de aventura em terceira pessoa, tem exploração, tem resolução de enigmas, tem combate, tem furtividade, tem ação, tem terror e tem temas pesados, ok? Eu diria, inclusive, em relação à história, eu não vou dar spoiler de história, fiquem tranquilos, mas a história gira em torno de vingança, mas aborda temas também como amor, companheirismo, fidelidade. No game a gente tem um link direto com o primeiro jogo, eu falei pra vocês, é uma continuação direta do primeiro The Last of Us. Há links diretos com os acontecimentos do primeiro jogo. E no The Last of Us Parte 2, a personagem principal é a Ellie. A gente joga bastante com outros personagens também, há outros personagens jogáveis. Eu diria que em metade do tempo a gente controla a Ellie e na outra metade do tempo a gente controla outros personagens. Em relação a outros personagens, há diversos aliados que nos ajudam na aventura. E eu diria que a inteligência artificial melhorou bastante em relação ao primeiro jogo, tanto dos inimigos quanto dos nossos aliados. E em alguns trechos de gameplay a gente tem mais de um aliado ao nosso lado nos dando suporte. Eu vou abordar agora um tema que para mim é bem importante no The Last of Us, que é a trilha sonora. A trilha sonora do primeiro The Last of Us é muito marcante, é muito absurda de boa. O Gustavo Santaolalla, ele compôs muitas músicas do primeiro The Last of Us e ele continua como parte da equipe de trilha sonora no The Last of Us Parte 2. E no The Last of Us Parte 2 a gente tem várias músicas muito marcantes. Sejam músicas que são basicamente rearranjos daquilo que a gente ouviu no primeiro The Last of Us, sejam músicas que são totalmente originais. A trilha sonora está absurda e indica muito bem o que está acontecendo em cada momento do game. Ela cumpre muito bem o papel de intensificar emoções e momentos vividos. Em relação a áudio ainda, o trabalho de efeitos sonoros no game está absurdo, é muito bom. Hoje em dia a gente não tem mais tanta limitação de hardware na hora de colocar trilha sonora e efeitos sonoros nos games. A gente não tem muita limitação tecnológica para compor trilha sonora e para conseguir desenvolver efeitos sonoros. Então é difícil um game se destacar nesses aspectos, mas o The Last of Us Part 2 se destaca tanto em trilha sonora quanto em efeitos sonoros, e eu particularmente fiquei bem impressionado em inúmeros momentos do game, seja com barulho de passos, seja com barulho de inimigos, seja com barulho da chuva caindo, tá tudo muito bem feito. Eu joguei o game com a dublagem em português brasileiro e a tradução tá muito boa e a qualidade da dublagem tá incrível de boa. E o áudio das vozes tá com um volume melhor do que era no primeiro The Last of Us. No primeiro The Last of Us, o volume das vozes, da dublagem, tinha um volume muito baixo. E agora isso tá mais bem equilibrado. O que é muito do meu agrado. Em relação aos gráficos, o game é absurdo também, de lindo. Eu joguei no PlayStation 4 Pro e joguei com HDR ligado e o game ficou lindo, ok? Eu joguei no modo 4K, que na verdade não é 4K nativo, é um modo no qual o game roda em 1440p, mas ainda assim o trabalho com gráfico no game tá muito bacana, muito bem feito. É de se apreciar não só o design do mundo, mas também dos personagens, dos inimigos, dos objetos inseridos no game. Tá tudo muito bem construído. Eu fiquei muito impressionado com texturas, com reflexos, sistema de sombras
e a maneira como superfícies diferentes interagem com o mundo no qual a gente se encontra. Tá realmente muito bem feito. Poucos games chegam no nível gráfico que o The Last of Us Parte 2 atingiu. Em relação a controles e dificuldade, eu joguei no modo moderado, na dificuldade moderada, e não tive muita dificuldade no game. Eu morri algumas vezes, mas não muitas. E em relação aos controles, eles são bem parecidos com aquilo que a gente tem no primeiro jogo, no primeiro The Last of Us. Quem quiser jogar o primeiro The Last of Us para aquecer para a parte 2, pode, que não vai ter problema nenhum de adaptação ao segundo jogo. A única diferença, eu diria, é que agora a gente tem um botão de esquiva, a gente consegue evitar ataques adversários e é possível a gente deitar no chão, não só agachar, mas também deitar. E aí no game, no sistema de combate, a gente continua podendo utilizar armas brancas, armas de fogo, a gente pode usar a furtividade a nosso favor, o game tem sistema de criação de equipamentos e a gente pode melhorar as nossas armas. Em relação ao combate, a variedade de inimigos é grande, são vários os inimigos humanos que a gente enfrenta e são vários os infectados que a gente enfrenta. Dentre os humanos, a gente tem algumas variedades, tanto em relação ao equipamento que eles utilizam, mas também em relação ao porte físico e o tipo de abordagem. Alguns humanos vão ser mais furtivos, outros vão ser mais direto ao ponto, alguns vão focar no uso de armas brancas, outros vão focar no uso de armas de fogo, armas que são furtivas, e isso é bem bacana porque a gente tem que planejar bem a maneira como a gente aborda e enfrenta os inimigos. E alguns humanos têm cães farejadores que conseguem nos localizar por causa do nosso cheiro, do rastro que a gente deixa. E em relação aos infectados, a gente tem o retorno dos infectados clássicos, né, os corredores, instaladores, baiacus, mas há também novidades em relação aos inimigos infectados. E é legal porque existe um contexto para a gente ter infectados diferentes. Quando a gente está numa região diferente, a gente vai ter uma mutação diferente para o fungo que se adaptou à região diferente. Tá aí, gente, então, um trecho de The Last of Us Parte 2, que sai agora dia 19 de junho. Estou empolgado para jogar o game. Eu acabei de zerar hoje o The Last of Us primeiro, né? Falou, gente, um dos melhores games que eu joguei até hoje foi e esse com certeza vai ser melhor, tem mais jogabilidade, mais tempo de jogo, como o Edu falou aí, tá um jogo fantástico. Se você tiver uma TV 4K, melhor ainda. Falou, gente, então é isso aí. Beijo, abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana a todos e até uma próxima.